tarde a todos, galerinha do nono ano. Estamos iniciando nossa primeira aula de matemática. Vamos trabalhar um tema bem conhecido, que é o Teorema de Pitágoras e suas aplicações. E a gente vai estar conhecendo um pouquinho, né, até parafraseando um pouquinho com o português, quem foi Pitágoras, né? Vamos conhecer um pouquinho da história de Pitágoras, né? Nessa parte se remete à geometria, né? Falaremos um pouquinho das habilidades de resolver e elaborar problemas com a aplicação do Teorema de Pitágoras, né? E estratégia de resolução de situações que envolvam o Teorema de Pitágoras, pois Pitágoras é fundamental na matemática moderna. Graças a esse teorema, o ser humano conseguiu resolver grandes e importantes construções, relações matemáticas e teóricas do que é falado. Então, parafraseando um pouquinho com português, né? Nós temos um livro de português, que é Memórias Póstumas de Brás Cubas, do grande Machado de Assis, e a gente vai parafrasear com Memórias Póstumas de Pitágoras. Quem foi esse Pitágoras, né? Quem representa ele? Em que ano ele nasceu? Então, Pitágoras, ele viveu de 475 a.C. e morreu em 569 também a.C., né? Ele adorava os mistérios da natureza e da religião que envolviam esses problemas na sua relação com a matemática, né? Ele era filho de um grande mercador sírio, Missanos, né, que viajava muito pela parte da Síria e do Grande Oriente e levava Pitágoras com ele e proporcionava a ele um grande aprendizagem nesse período onde ele encontrava com outras culturas e outras civilizações, né? Então, ele era conhecido como prodígio, né? Diferente de hoje, que as áreas muitas vezes são separadas, ele era muito pequeno, um prodígio na filosofia, né? Encantava muitas pessoas com a oratória e com sua palavra, né? E tinha como grandes mestres e grandes mentores matemáticos e filósofos também, Tales de Mileto, que é responsável pelo grande teorema de Tales, e Anaximandro, que também era outro filósofo da época na Grécia. Então, essas duas pessoas influenciaram, principalmente Tales, né, que trabalhava com o que seria o fundamento do principal artifício de Pitágoras, que era o triângulo retângulo, né? Tales conquistou muita fama, né, e respeito por suas descobertas, mas Pitágoras ele vai superar o seu mestre, pois ele vai ter outras oportunidades de conhecimento, né? O grande mestre Tales, né, chama ele para apresentar a magia dos triângulos e está representando isso, né? E Tales conseguiu grande conhecimento sobre triângulos, retângulos no Egito e pede a Pitágoras que viaje da Grécia, vá ao Egito, para que ele possa se encontrar com outros matemáticos e também se aprofundar nessa arte. Só que Pitágoras renega, que danada eu vou ver no Egito. Vá, pois você vai conseguir grandes conhecimentos no Egito. Mas eu não quero saber no Egito. Mas, de tanto insistir, né, como Tales era seu mestre, o jovem Pitágoras ele viaja ao Egito, né, conhece os sacerdotes. A gente sabe que a sociedade egípcia, hoje ainda temos os grandes monumentos como as pirâmides, que são figuras geométricas derivadas de triângulos de base quadrada, né? E eles eram fascinados por essa figura geométrica e a partir dela ele consegue extrair um dos principais conceitos que Pitágoras adota na sua filosofia e matemática, que é o uso do triângulo retângulo, que os egípcios utilizavam muito, né? Ele acaba indo no Egito. Utilizavam muito aonde, né? Por volta de 525, Pitágoras foi feito prisioneiro pelos persas, foi levado a outra cidade que na época era mais rica e mais importante do mundo na época, que era a Babilônia, né? Lá ele encontra outros matemáticos, dentre eles Zaratustra, um dos maiores filósofos da Babilônia, e consegue adquirir novos conhecimentos matemáticos que atrela ao que ele já conquistou. E através desses conhecimentos é que ele consegue superar Tales de Mileto, né, na sua concepção. Quando ele volta para a sua cidade de Samos, ele começa a mostrar os novos conceitos que aprendeu, né, por onde ele passou, pelo Egito, pela Babilônia, né, as posturas que ele adquiriu no Oriente, né, e depois disso ele conquistou
vários seguidores, ou seja, vários alunos. Na linguagem de hoje seria hashtag Pitágoras. E ele resolve criar a sua escola, que chamou de semicírculo. Só que a escola dele, diferente da nossa de hoje, que ela é aberta, ela é para todos, ele fez uma vantagem bem importante, que na época as escolas que existiam fechadas só eram permitidos os homens estudar, e Pitágoras ele abre uma seção e admite mulheres na sua escola. Porém, todos que estudavam na escola semicírculo tinham que fazer um juramento. Ninguém podia transmitir o conhecimento para os outros. Diferente de hoje, que nós temos várias ferramentas que possibilitam a transmissão do conhecimento, Pitágoras ensinava e passava todos aos seus alunos, aos seus pupilos, porém, eles eram proibidos de repassar esse conhecimento para outras pessoas. Eles podiam utilizar o conhecimento, porém, eles não poderiam repassar. Né? Até uma curiosidade, eles eram vegetarianos e apegados aos ensinamentos, ensinavam-se. Pitágoras era o professor principal e os alunos mais adiantados faziam essa parte de ensino. Porém, com essa parte principal, que eles não poderiam repassar o conhecimento. E, graças ao conhecimento dos triângulos retângulos, Pitágoras é um dos primeiros matemáticos a contribuir com a geografia e com a geometria, a afirmar, através do seu estudo do triângulo retângulo, que a nossa Terra não era plana e sim ela era redonda. Então, Pitágoras é um dos primeiros que afirma, através de seus cálculos, que a nossa Terra não seria uma planificação, e sim ela seria esférica. Certo? E aí vamos aqui ao principal assunto de nossa aula de hoje, que é o triângulo retângulo, que é a base do que é o teorema de Pitágoras. O triângulo retângulo, como o próprio diz, é um triângulo onde um dos seus lados é reto, ou seja, ele mede um ângulo de 90 graus, então por isso que ele é chamado triângulo retângulo, né? E ele foi batizado com dois catetos, o cateto oposto, né? O cateto adjacente e a nossa hipotenusa. Então esses três dados, né, todos eles ao quadrado, o triângulo ABC da figura ao lado representa sempre um triângulo retângulo, e a característica principal é que tem um ângulo reto de 90 graus. O lado oposto ao ângulo reto é chamado de hipotenusa, e os outros dois sempre serão chamados de catetos, oposto e adjacentes. O teorema de Pitágoras é considerado uma das mais importantes descobertas da matemática. Com ele, pode-se descobrir a medida de um lado de qualquer triângulo retângulo, ou seja, eu posso medir a altura de qualquer figura ou superfície sem a necessidade de medida. Basta eu conhecer dois lados, né, e aplicar a esse triângulo retângulo, né, com um lado reto, eu consigo descobrir a altura de qualquer objeto, seja um prédio, seja uma torre, seja uma montanha, a largura de um rio, dentre inúmeras aplicações, né? E dentre essas foi que por esses cálculos ele afirma que a nossa Terra é esférica, né? Então o teorema de Pitágoras ele abre um leque de informações para que a gente possa utilizar na matemática moderna de hoje. Podemos dizer que através do teorema de Pitágoras a gente avançou principalmente em uma área que é a arquitetura, porque a gente pôde planejar, né? Exemplo, os grandes aquedutos romanos, o exemplo, as próprias pirâmides do Egito, que utilizavam a figura geométrica, né? Até hoje, com toda a tecnologia que nós temos, nós não conseguimos repetir aquele tipo de construção, né? Devido à medida sempre ter quadrados com lados retos exatos, segundo medições em infravermelho hoje que foram feitas, as pedras têm menos de 1 milímetro de um tamanho para outro, ou seja, são praticamente iguais, né? Sem a tecnologia que nós temos hoje no planeta. Então, daí você vê como era a importância de utilizar de modo correta esse coisa. Então, mas onde os egípcios aprimoraram tanto o uso disso e que puderam ensinar Pitágoras, né? Então, o teorema de Pitágoras, em todo triângulo, ele é dado por uma formazinha. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos dois catetos ao quadrado. Cateto adjacente ao quadrado mais o cateto oposto ao quadrado, né? O que quer dizer isso? Quando você pega um triângulo, né, seu comprimento, que é o cateto adjacente, é 4, então esse 4 vai estar elevado ao quadrado, o cateto oposto é 3, também estará elevado ao quadrado, e
o lado maior do triângulo sempre vai ser a hipotenusa, que geralmente é o lado que nós vamos encontrar. Mas no caminho eu vou mostrar a vocês dois exemplos que a gente pode estar modificando essa parte. Sabemos que os catetos valem respectivamente 4 e 3. Então, como é que eu determino a hipotenusa? Quando eu aplico na fórmula, né? Então, 4 ao quadrado. Então, a gente relembra assuntos que nós fazíamos lá no 7º ano, que é potenciação, né? Então, o número multiplicado por ele mesmo 2 vezes, porque é uma potência de base 2. Então, 4 ao quadrado vai ser 16, 3 ao quadrado vai ser 9. Então, a soma dos dois catetos, eu vou somar 16 mais 9, eu vou ter 25. E como é que eu encontro essa hipotenusa que também está ao quadrado? Aí eu vou fazer o inverso da potenciação. Quem é o inverso dessa potenciação? É a nossa radiciação. Então, observe como os assuntos de matemática, eles são interligados. Eles andam juntos. Então, o oposto da potência é a raiz quadrada, porque a raiz quadrada também é elevada a 2, ou seja, ela é de base 2. Então, eu vou ter A, que é a hipotenusa, igual inverso da potência, raiz quadrada de 25, que agora eu posso calcular. Raiz quadrada de 25 é 5, logo a nossa hipotenusa será igual a 5. Né? Que a gente pode representar isso utilizando os quadrados, que nem Pitágoras fez lá no início, colocando aqui os quadradinhos, né? Nós vamos ter a soma dos dois catetos igual a nossa hipotenusa. Né? Então, os termos pitagóricos, o termo pitagórico, são termos de números inteiros positivos, ou seja, eu vou sempre estar trabalhando com os números inteiros positivos, ou os números naturais, como nós conhecemos. Nós não vamos utilizar negativo. Por quê? Mesmo que fosse negativo, se você multiplica uma base elevada a 2, ela vai ficar positiva. Então, nós só trabalhamos com números positivos, certo? Então, alguns triângulos bem conhecidos são esses, né? 3 e 4, hipotenusa 5, 5 e 12 e a nossa hipotenusa 13. Mas por que esses triângulos são tão conhecidos? Eles vêm da onde? Por que Pitágoras fixou tanto nesses dois triângulos? Quando nós buscamos isso na história, aí nós vamos ver um pouquinho agora, pensando, ele busca do que ele aprendeu lá no Egito, né, com os egípcios. Né? No Egito, os antigos egípcios utilizavam uma corda com 13 nós igualmente espaçados, que era dividida em 12 partes, né? E essa divisão, ela fazia uma marcação das áreas agrícolas do rio Nilo, ou seja, eles dividiam esse terreno geometricamente, como não era um terreno uniforme, eles utilizavam a figura de um triângulo retângulo, tendo 3 de altura, 4 de comprimento e tendo 5 como a unidade da hipotenusa. 7 e 5, 3 e 4, 7, 7 e 5, 12 seria a nossa corda de 12 dóis organizada. Então, ele sempre media isso geometricamente com um ângulo reto para facilitar o encaixamento da figura. E toda vez que o Nilo enchia, né, ele cobria a paisagem, era necessário fazer essa medição novamente. Eles sempre utilizavam essa figura geométrica. Por isso, fascinou tanto Pitágoras e ele começa a estudar e entender a mágica, porque quando eles dividiam isso geometricamente, conseguiam aproveitar todos os espaços possíveis no rio para a plantação, geometricamente utilizando o triângulo retângulo com ângulo reto de 90 graus. Né? Mas vamos praticar um pouquinho aqui. Então, nessa parte aqui, gente, a partir daqui eu digo a vocês que quem puder, dê uma pausazinha no vídeo, porque aí você analisa o problema antes que eu possa dar alternativa. Então, eu vou dar 3 exemplos de aplicações do Teorema de Pitágoras. Para ver se vocês entenderam o conceito, certo? Se esse conceito ficou claro para vocês. E os outros 2 é aplicações práticas. A gente vai aprender a interpretar o problema, que esse é o problema. Muitas vezes a gente faz a atividade, coloca, sabe fazer a contazinha bonitinha, multiplicar, mas a gente tem um pecadinho de ir no problema. A gente vai aqui discutir 3 exemplos práticos para a gente tirar essas dúvidas. Então, vamos aqui ao primeiro. E o primeiro, né, vai parecer, até eu brincando com vocês, uma parte de português, porque o grande poeta Milo Fernandes, ele fez uma bela homenagem à matemática e escreveu um poema no qual extraímos o fragmento abaixo. As folhas tantas de um livro de matemática, um consciente apaixonou-se um dia doidamente por uma incógnita, né, que em matemática a gente chama de x.
olhou com seu olhar inumerável e viu do ápice à base uma figura ímpar, olhos romboides, boca trapezoide, corpo retangular, seios esferoides, fez da sua uma parábola a dela, até que se encontraram no infinito. Quem és tu? Indagou ele em ânsia radical. Sou a soma do quadrado dos catetos, mas pode me chamar de hipotenusa. Então esse era um fragmento do poeta Emílio Fernandes, dos 30 anos de mim mesmo, né? E só que o poeta, né, ele cometeu um pequeno equívocozinho na apresentação da nossa hipotenusa. A incógnita se enganou ao dizer quem era. Para atender ao teorema de Pitágoras, ou seja, como Pitágoras fala, deveria ter dado a seguinte resposta. Então, ó, você que está acompanhando o vídeo, pause aqui, foque nas questões e veja essa parte. Questão A. Alternativa A. Sou a soma dos catetos, mas pode me chamar de hipotenusa. Sou o quadrado da soma dos catetos, mas pode me chamar de hipotenusa. Essa aí foi a resposta que o nosso autor deu. Sou o quadrado da soma dos catetos, mas pode me chamar de quadrado da hipotenusa. Ou sou a soma do quadrado dos catetos, mas pode me chamar de quadrado da hipotenusa. Então aí, gente, quem sou eu? A hipotenusa é quem? Né? Quem é esse senhor? Como os vimos nessa primeira parte do enunciado lá em Pitágoras, a hipotenusa é ao quadrado e ela é igual à soma dos dois quadrantes que também estão ao quadrado. Então a alternativa correta, ou como a incógnita deveria ter respondido, né, lá no poeta, era: sou a soma dos quadrados dos catetos, mas vocês podem me chamar de hipotenusa, certo? Então observem bem, porque sempre tem essas pegadinhas que às vezes pegam você na leitura, na interpretação. Não tinha operação matemática, não tinha cálculo, mas a interpretação do texto pode pegar vocês. A questão 2, ela vai ser um pouquinho mais prática e vai precisar que a gente faça uma leitura interessante. Também indico a vocês que façam uma pausazinha no vídeo para a gente pensar um pouco. Uma piscina retangular mede 24 metros de comprimento por 18 metros de largura, né? Então ele deu a medida para vocês. Nadando na diagonal dessa piscina, um atleta consegue nadar ida e volta em um total de... Aí ele dá 5 alternativas para vocês: 54 metros, 56 metros, 58 metros, 60 metros e 62 metros. Quando ele fala em retângulo, né, quando ele fala numa figura retangular, se a gente não tiver cuidado, né, eu vou querer calcular a área da figura, né, eu vou utilizar outra operação, mas daí nós estamos trabalhando com Pitágoras. E aonde está a pista aqui para vocês? É quando ele diz que o nadador nada numa diagonal. Então, não apareceu o desenho para auxiliar vocês, uma dica: façam aqui, ó, o quadradinho, né? Aí você coloca lá, ó. Observe aqui, ó, que já desenha para você aqui, ó, quando eu coloco a diagonal, coloquei em vermelho, destacando, então forma um triângulo retângulo. O nosso retângulo ele foi dividido aqui ao meio, né, pela diagonal, e agora tenho dois triângulos retângulos, né? E agora eu posso identificar que eu tenho um cateto oposto com 18 metros e um cateto adjacente com 24 metros. Então, nesse caso, eu posso utilizar quem? O teorema de Pitágoras, né? Hipotenusa ao quadrado, cateto ao quadrado, né? São os dois catetos ao quadrado. Então, colocando aqui, eu vou ter x ao quadrado, que é a nossa incógnita, mas eu posso usar qualquer variável, letra A, como aparece lá no exemplo, né? Usei aqui o x porque é mais comum a gente estar utilizando. Então, hipotenusa ao quadrado vai ser igual a 24 ao quadrado mais 18 ao quadrado. Então, eu vou ter 576 mais 324, que é 24 vezes 24, 576, 18 vezes 18, 324. Então, eu vou o quê? Somar esses dois catetos. 576 mais 324. Somando essas duas, né, nós vamos aqui 900, né? Aí lembra daquela dicasinha que eu dei lá no início, né? Estamos aqui com a potenciação da nossa hipotenusa. Então, qual é o inverso da potência? É a radiciação. Então, para encontrar ela, né, eu vou aplicar aqui a raiz quadrada, né, a radiciação. Então, eu vou ter a raiz de 900. Se 900, né, é um número
terminado em 0 e terminado em 9, né? Eu posso responder isso fatorando, né? Para encontrar a raiz quadrada exata, mas tem um jeitinho mais simples e mais prático, né? Principalmente para a gente resolver essa forma. Aí eu tenho aqui, eu corto o 0 no meio e tiro as raízes dos números do lado. Raiz de 0 vai ser 0, raiz de 9 vai ser 3, então raiz de 900 vai ser 30. 30 metros. Aí você vai, epa, deu 30, professor, mas as minhas alternativas nenhuma tem 30. Tem 54, 56, 58, 60 e 62. O senhor errou a conta? Não, gente. Volte lá na pergunta. Ele diz nadando na diagonal, então essa linha vermelha, o nadador vem, ele nada 30 metros. E ele volta e nada mais 30 metros. Então, a diagonal vai ser 2 vezes 30, que é o comprimento de nossa hipotenusa, que vai ser igual a 60 metros. Então, observe, muitas vezes você faz a continha certa, acha que está errado, se frustra porque você não encontrou o resultado que estava lá. Mas releia a pergunta, porque sempre na pergunta ela está a dica do que o que o professor está querendo saber de você. Então, está querendo que você leia e interprete, né? E aqui ele está pedindo para que você faça a interpretação. No momento que ele diz ida e volta, né? Ele vai querer que você faça uma multiplicação da nossa hipotenusa, né? Então, esse foi o nosso segundo exemplo. O nosso terceiro exemplo, para terminar, né? Ele vai mostrar para vocês aqui uma parte diferente que é bem aplicada hoje. Se você quer saber a altura de um prédio, você não vai pegar uma trena e vai estar lá medindo o prédio, que altura tem. Então você pode estar utilizando o teorema de Pitágoras. Então observe aqui o terceiro exemplo. Em um dos efeitos visuais para promover o início de vendas do apartamento, um feixe retilíneo de luz parte do topo do prédio e atinge o solo em um determinado ponto, conforme indicado na figura. Desse modo, pode-se concluir corretamente que a altura do prédio em metros, indicado pela figura H, né, que está aqui do lado, é 22 metros, 24 metros, 25 metros, 28 metros ou 30 metros. Então, observe bem em que direção está seu triângulo retângulo, para que você não confunda. Então, ó, temos aqui o desenho para auxiliar, então é muito bom quando a questão já vem com o desenho. Ó, temos a altura do prédio, que está aqui representado por H, que eu não sei. Aqui do lado, eu tenho 18 metros, aí observa aqui que é o lado menor, então esse aqui é o cateto oposto. O feixe retilíneo que fecha o nosso triângulo aqui com a base do prédio, que mede 30 metros, é quem? É o cateto adjacente? Não, é nossa hipotenusa. Então a gente vai usar a fórmula do mesmo jeito, porém ela vai se comportar de forma diferente. Então, como acontece isso? Primeira parte, tudo ok, a hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto ao quadrado, mas o cateto adjacente também ao quadrado. Quem eu tenho de dados aqui do meu triângulo retângulo? Eu tenho o cateto oposto e eu tenho a hipotenusa. Então, quando eu substituir na fórmula, 30 ao quadrado vai ser a hipotenusa. Isso vai ser igual a x ao quadrado, que é o cateto adjacente, mais 18 ao quadrado, que é o cateto oposto. Então, nisso aqui eu vou estar aplicando 30 vezes 30, 900. Isso vai ser igual a x ao quadrado, mais 324. Só que eu quero encontrar quem? Eu quero encontrar a variável x, o nosso cateto. Então, eu vou ter que mudar esse termo de local. Então, quando eu mudo, vai acontecer aquele joguinho, ou aquela regra de sinal que a gente aprende no 7º ano, né? Quando o número está positivo, que eu mudo ele de termo para outro, o primeiro membro. Se ele está positivo, ele vem negativo. Se ele tivesse negativo, ele viria positivo. Então, eu vou inverter a mesma coisa com 900, que eu vou ter que levar para o outro lado. Se ele estava positivo, ele vai passar negativo. Então, quando nós passamos, nós vamos ter menos x ao quadrado negativo, vai ser igual a menos 900, também negativo, mais 324. Por que 324 não mudou? Porque eu não mexi com ele. Então, ele permanece com o mesmo sinal onde estava. Eu só mexi com x ao quadrado, que é do cateto, que eu levei para o primeiro membro, e 900, que estava lá, e eu trouxe para o segundo membro. Mexi com os dois, não mexi com ele. Só que nós aprendemos que nunca podemos utilizar ou fazer a resolução de uma incógnita com o primeiro membro estando com essa incógnita com número negativo. Então, para
Que número eu vou utilizar para que eu consiga trocar esses sinais? Eu vou multiplicar por menos 1, porque todo número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo. Então, eu vou estar só mudando o sinal, porque menos vezes menos, mais. Então, nossa incógnita fica positiva. Menos vezes menos, mais. Nosso 900 passa a ser positivo. E agora sim eu vou mudar o 324 que está positivo, porque mais vezes menos é menos, passa a ser negativo. Então, quando eu fiz isso, né, eu tenho um x ao quadrado igual a 900 menos 324. Também lá da sétima série a gente aprendeu essa regrinha que números com sinais opostos, positivos e negativos, nós subtraímos. Se o número, se fosse sinais iguais, que nem a gente fez no anterior, nós iríamos somar. Então, subtraindo, 900 menos 324, né? Nós temos o 576, né? Então, novamente aqui eu tenho a potência, o contrário da potência é a radiciação, então eu vou aqui fazer minha raiz quadrada, raiz de 576, né? Vai ser 24, que nem a gente viu na outra altura. Então, o comprimento do nosso prédio, né, ou a altura do nosso prédio é de 24 metros. Viu, gente? Então, esse foi um pouquinho do que é e de como se comporta o Teorema de Pitágoras. Na próxima aula, a gente vai estar trabalhando mais ainda essas questões com vocês, aprofundando. E observe, todas as contas são práticas. O cuidado que nós temos que ter com Pitágoras é a interpretação do problema. Então, sempre que você encontrar uma resposta, faça a leitura novamente do problema. O que é que o autor está pedindo a você? Aqui não teve pegadinha, ele pediu a altura do prédio e nós encontramos a altura do prédio. Na anterior, nós tivemos uma pegadinha porque encontramos a hipotenusa que era 30, mas ele queria a diagonal ida e volta. Então, teria que multiplicar isso por 2 para chegar à resposta correta. Então, galerinha, tchau, tchau e até a próxima aula, ok?